Mais uma vez estamos aqui na TV CMC, continuando a nossa série de meditações baseada no livro de Gálatas, que tem como mensagem principal comunicar a judeus novos convertidos cristãos que precisam seguir um verdadeiro evangelho, não um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é que fala sobre a justificação da nossa vida pela fé em Cristo Jesus. E o falso evangelho é aquele que ainda prega a justificação pela obediência dos mandamentos da lei recebida por Moisés. Capítulo 3, do versículo 1 de Gálatas. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês, diz Paulo? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz, de tão transparente que foi a minha pregação. Versículo 2. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Versículo 3. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito Santo de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças, vivendo debaixo da lei? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Imagina, Paulo está dizendo que essa lei não existe, de tomar lá da cá, eu faço isso para Deus me dar aquilo, de barganhar com Deus, eu estou cumprindo os mandamentos, por isso que o Senhor me dá e me abençoa na minha vida. Paulo rejeita essa ideia de que tudo que fazemos é por mérito próprio, é por merecimento, ou se temos e recebemos as bênçãos de Deus, é pelo nosso mérito de cumprir, de praticar, de viver a lei. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? E Paulo puxa um argumento fortíssimo, citando as Escrituras Sagradas, dizendo a respeito de Abraão: ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou, versículo 6. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Versículo 8. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Abraão, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Versículo 11. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem também: viverá aquele por meio da fé, aquele que é aceito por Deus, o que vive pela fé. Mas a lei não tem nada a ver com fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. É assim que dizia a tradição mosaica. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Pela maldição de Cristo levada na cruz, ele anula a maldição da lei e agora nos justifica por esse ato voluntário de amor sacrificial, morrendo por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e para que fôssemos justificados pela fé, crendo na sua vida, crendo na sua obra, crendo na salvação que foi consumada e autenticada na cruz do Calvário. Esse é o desafio. Abraão foi justificado pela fé e não por cumprir a lei. Nós também seremos justificados diante de Deus se vivermos pela fé e não apenas obedecendo ou com mérito próprio por praticarmos a lei e os seus cerimoniais. A salvação é pela graça. O cristão vive pela graça, a sua igreja vive pela graça e pela fé naquele que nos salvou e consumou a sua obra de salvação na cruz do Calvário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só.
ele estava com Cristo na cruz do Calvário. Deus abençoe ricamente aos espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.